Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2015, domingo. O número do verbete é 3.286. Não, 3.285, corrigindo aqui. Ele tem 4 páginas, 44 logias e 8 máximos. O título do verbete é Consim Resoluta. A especialidade, autodecidologia. Quem redigiu o verbete é a professora Carla Basile. A professora Carla, ela é natural de São Paulo, é formada em administração de empresas com ênfase em hotelaria hospitalar. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 1998 e é docente de Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 1999, né? É o primeiro verbete, né? Então vamos à definição. A Consim resoluta é a pessoa, homem ou mulher, determinada, firme, segura e decidida quanto ao enfrentamento e superação dos gargalos evolutivos, dos gargalos autoevolutivos, sem hesitações nem retornos auto-vitimizadores, com o propósito de otimizar a consecução da autoproexis e a consequente integração na maxi-proexis grupal. Agora a pensenologia. O holopensene pessoal da resolutividade, a autopensenização sadia, a autopensenidade focada na otimização da proexis, a firmeza pensênica ante as atitudes autovitimizadoras, o holopensene sadio perante os enfrentamentos diários, e agora na fatologia, a autoconfiança perante os próprios gargalos evolutivos, a bússola intraconsciencial, as decisões sábias, o ato determinativo, o megafoco no prioritário, o momento de destino, a tranquilidade pessoal, a força presencial necessária à realização da assistência, a autoexposição assistencial, a cirurgia de destino, a coragem consciencial do autoenfrentamento, o amadurecimento na dificuldade, a desdramatização do problema, o ato de não se intimidar perante os novos desafios, e lá no final, a autovivência da liderança interassistencial. Nós só lemos algumas linhas aqui. Agora, a parafatologia, a autovivência do estado vibracional, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, as parapercepções dos atos intrafísicos, a superação da autoassedialidade, o amparo extrafísico de função, o par-exemplarismo da Consim resoluta para as consciexes indecisas, o banho energético espontâneo decorrente e confirmador da ação correta e prioritária, a superação lúcida das interprisões grupo-kármicas. Depois aqui na argumentologia nós temos o item sustentáculos, que tem 10 trafores, posturas ou condições relativos aqui à Consim resoluta, né? Depois bastante material para nós debatermos aqui. Na remissiologia nós destacamos aporte de autoconfiança, ato determinativo, autodecisor, escolha evolutiva, gargalo evolutivo e momento da mega decisão. Agora a frase enfática. Empenhar-se para as autossuperações necessárias amplia a autoconfiança e qualifica o código pessoal de cosmoética da Consim resoluta, impulsionando a consecução exitosa da proexis. Agora, questionologia. Você, leitor ou leitora, age ao modo de Consim resoluta ou ainda prevalecem as posturas de vitimização nas automanifestações? Em escala de 1 a 5, qual o nível de empenho na rotina pessoal a favor do completismo proexológico? A bibliografia específica tem 2 referências.
E agora aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin e a Socorro Frazão. Então são 20 itens: inversora, reciclante, autoproexis, maxiproexis, perseverança, autossuperação, ousadia, gargalos, megafoco, cosmoética, maturidade, autoconfiança, intrafisicologia, antivitimologia, autodecidologia, convivenciologia, autoexemplologia, grupo karmologia, autodeterminologia e interassistenciologia. Então nós já temos aqui várias perguntas de teletertulianos, mas deixa eu ver ao todo aqui quantas são. Já temos 18 perguntas aqui. Mas, antes da gente passar para as perguntas, a gente sempre pede para a verbetógrafa para ela explicar por que você estudou esse tema, o que te levou, né, a estudar esse tema. Bem, boa tarde a todos. A minha primeira escolha era coragem evolutiva, que era para trabalhar o quê? Um trafor meu, mas porque sempre eu fixei muito no meu trafar, né? No processo de vitimização e tudo. Aí eu escolhi esse tema e fui fazer o curso de verbetografia, né? Sem esse curso eu não teria feito de jeito nenhum o verbete, né? Até porque eu me achava extremamente incapaz, né? Aí eu falei, não, espera, dentro dos meus estudos, desde que eu estou dentro da Conscienciologia, eu sempre coloquei algumas situações minhas muito fortes em relação à resolutividade, né, de pontuações minhas. Isso sempre foi anotado, mas sempre ficou só na anotação, né? E aí, quando eu resolvi escrever, eu falei, não, tem que escrever alguma coisa que me leve para frente, mais para cima. E foi isso que eu escolhi, né? Então, é um tema pesquisístico mesmo. Então, vamos às perguntas aqui. O primeiro teletertuliano é de São Paulo. Pensenologia, página 7, terceira linha. Poderia exemplificar o holopensene sadio perante os enfrentamentos diários? Sim, claro. O holopensene tem tudo a ver como você se manifesta no seu dia a dia, né? E dentro desse processo, o que eu percebi? Eu até coloquei assim, tenho até uma musiquinha muito comigo, né? Do Lulu Santos, né? Tudo passa, tudo passará, né? Por quê? Porque se você fica muito focado dentro desse processo da negatividade e tudo, você cada vez mais vai reforçando esse processo do seu holopensene negativo. E aí, dentro disso, do holopensene sadio, você muda o foco. No que você mudou o foco, você já começa a enxergar as coisas melhores, né? Ou seja, não carregar tanto nas tintas, tá? Enfatologia, página 7, quarta linha. Poderia explicar a cirurgia de destino? Bem, a cirurgia de destino, eu acho que eu tive algumas situações muito pontuais. Em 2005, eu passei por um processo de câncer, né? E eu tive que fazer uma escolha. Naquela época eu tinha assim, eu sempre trabalhei em hospital, né, conhecia bastante tudo que ia acontecer comigo, né? E na hora que é com você, a coisa fica diferente, né? Bem diferente. E aí eu fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia eu não tive problema algum, e fiz o tratamento. Durante o meu tratamento da quimioterapia, eu tive um processo de reação alérgica. E eu tive um processo de fechamento de glote, né? E como eu brinco sempre, eu consegui ver o túnel, né? Chegando perto de mim. E se não fosse a minha dupla, meu marido que estava ali do meu lado naquele momento, né? Para socorrer e para chamar rapidamente os médicos, né? E eu tenho certeza que ali eu fiz uma escolha, porque eu tive muito claro, depois que eu voltei, toda a rememoração do que tinha me acontecido. E eu tive que realmente ali naquele momento dizer que eu realmente queria viver. E não bastava só a cirurgia. A cirurgia, como não tive problema nenhum, né, dentro do processo cirúrgico, parece que não tinha me caído a ficha, né? Quais eram as mudanças que de fato e de direito eu tinha que fazer. E quando eu passei por esse processo do fechamento de glote, eu tive um processo, inclusive físico, né? Porque você fica até alterada, inclusive na pele, processo todo muito vermelho, me doía muito, tudo. Então, aquilo parece que todo momento me fazia
relembrar, né? Olha, você fez uma escolha, daqui para frente como é que você vai agir? Eu acho que a partir dali eu tive uma força muito grande de voltar e realinhamento de PROEX. A cirurgia, para mim, o câncer foi isso, realinhamento de PROEX. Quer dizer, foi uma cirurgia física e, ao mesmo tempo, uma cirurgia de destino. E, ao mesmo tempo, eu considero uma cirurgia de destino. Uhum. Agora, em binomiologia, página 8, primeira linha. Poderia explicar a relação entre os itens do binômio alerta consciencial propulsor da determinação? Não basta só você estar se sentindo alerta, né? Você pode, eu tenho sempre as sinaléticas, eu me sinto sempre muito alerta em todas as situações, porém, se você não tiver essa vontade, essa mola que te conduz para frente, não adianta nada você só ter os sinais, né? Você fica estagnado dentro do processo, né? Por isso que eu coloquei esse binômio. Uhum. Agora, ainda em binomiologia, página 8, segunda linha. Os itens do binômio paralisação-atitude não formam um antagonismo? Poderiam compor a seção antagonismologia? Só antes de você responder, é bom lembrar que quem dá o enfoque é o próprio verbetógrafo. Então, às vezes, pode ser um binômio, pode ser um crescendo, pode ser uma interação e pode ser um antagonismo. O enfoque que o verbetógrafo quer dar é que caracteriza a seção onde ele vai colocar. Tá? Mas pode... eu posso até depois analisar e até estar alterando também. Mas naquele momento, para mim, o binômio paralisação-atitude foi mais para sempre alavancando como trafor, né? Porque ali, se você for analisar só a paralisação, só não vai mudar nada, né? Mas como eu estou sempre buscando mesmo puxar esse lado da resoluta, então eu coloquei como binômio mesmo, como positivo. No caso, um seguiu ao outro, né? Não foi bem um... foi uma interação, não foi um contrário, né? Um oposto ao outro. Agora de Curitiba. Esse que fez a pergunta agora é de Ribeirão Preto. De Curitiba, em Pensenologia, página 7, primeira linha. Como otimizar o holopensene pessoal da resolutividade de quem já tem esse traço paragenético? Como utilizar? Ele está dizendo que em Pensenologia, na página 7, primeira linha. O holopensene pessoal da resolutividade. Ele pergunta o seguinte: como otimizar o holopensene pessoal da resolutividade de quem já tem este traço paragenético? Eu acredito que seja começando aí pelo processo da auto-organização, né? Porque você pode ter uma atitude, ser uma pessoa já de paragenética, já bem resoluta, bem determinada, porém você pode estar trabalhando em várias situações, mas nunca no que é prioritário, né? Eu penso muito nesse lado, porque assim, eu sei que eu sempre tive isso, porém eu nunca dei a real atenção às prioridades. Então, se ele começar trabalhando bastante essa auto-organização, eu acredito que os resultados sejam mais rápidos e mais positivos. Agora eu vou completar o oposto. E quem não tem esse holopensene da resolutividade, o que você sugere? Bom, primeira coisa, quem não tem, eu acho que assim, todo mundo tem um traço forte dentro de você e que pode buscar, né? Então, assim, a primeira coisa é se olhar de fato e de direito e ver, assim, por que eu ainda permaneço nesse estado, né? Eu posso até exemplificar um pouquinho o meu lado. Eu acho que uma das coisas que sempre me paralisou e me segurou muito nesse lado da prioridade é o lado de trabalhar o meu lado da intelectualidade. Eu sempre me senti aquém, né? Então, em várias situações, esse é um dos motivos pelo qual somente agora eu estou escrevendo um verbete, né? Porque assim, eu sou uma pessoa resoluta em várias situações, mas eu tinha essa fissura do lado mental somático. Inclusive, eu achava que aqui em Foz, eu não conseguia vir morar aqui, porque assim, as pessoas aqui eram muito mentais somáticas, eu não ia conseguir viver isso, eu sou psicossoma puro, eu falava.
né? Então, isso foi uma das coisas que a gente tem que ir desmistificando com a gente mesmo. Não adianta o outro falar para você que você é uma pessoa resoluta, que você é uma pessoa determinada, se você mesmo não se percebe nessa situação, né? Então, quem não tem por que essa resolutividade, né? Ainda existe algum processo, algum trafar que está segurando, né? Então, e se é um trafal, o trafal você pode ser trabalhado, né? Em Fatologia, página 7, segunda linha. Como discernir o momento do destino exato para agir em meio a tantas distrações cotidianas? Bem, eu acho que eu já passei também algumas situações de momento de destino, que eu acho que você tem que trabalhar bastante o seu lado parapsíquico de sinalética, né? Para você conseguir definir realmente o que é aquele momento, né? Eu tive algumas situações de uma pessoa do meu grupo Karma muito próximo, né? E que era uma decisão que eu tinha que tomar naquele momento e era comigo, né? E eu tinha que ter, inclusive, assim, me sentir amparada, e eu me senti realmente amparada, para que era aquilo que tinha que acontecer, era naquele momento. E eu realmente consegui salvar essa pessoa. E eu acho que se hoje ele estaria dessomado, se eu não tivesse tido essa resolutividade e ter percebido essas minhas sinaléticas também como momento de destino. Agora, em Fatologia, página 7, quarta linha. Essa aqui você já explicou, mas tudo bem. Poderia nos explicar melhor como funciona a cirurgia de destino? Bem, acho que eu já falei até um pouquinho disso, mas eu acho que a cirurgia de destino é aquela que muda toda a sua vida. Você reconfigura, né, uma série de valores, de pensenes, né, inclusive de companhias intra e extrafísica. Para mim é isso. Agora uma teletertuliana da Alemanha. Em Fatologia, página 7, quarta linha. A coragem consciencial do autoenfrentamento. É comentar, se possível, com exemplos. Bem, a coragem consciencial do autoenfrentamento. Eu acho que eu tive algumas situações dessa, até falando um pouquinho desse meu processo de intelectualidade, né? Eu sou voluntária da Conscienciologia aí há muito tempo, e eu voluntariava na Aracê por muitos anos, e por 5 anos nós moramos lá, bem próximo ao campus, né, lá da Aracê. E o que acontecia? Eu tinha uma situação onde eu precisava, eu sabia dar conta daquele trabalho dentro de um núcleo, né? Só que no momento que eu ia conversar com essa coordenadora, eu gaguejava. Eu me tornava realmente uma pessoa gaga e não saía nada do que eu queria falar para essa pessoa. E é claro que essa pessoa lia isso como o quê? Uma incompetência. Ela não tem condições de trabalhar nesse sentido, por quê? Porque ela era incompetente, né? E isso foi o quê? Eu tive que me autoenfrentar. Mas espera aí, por quê? E eu sabia que se eu não enfrentasse isso, eu estava segurando não só a mim, mas uma série de consciências de voluntários, né, que não chegavam nessa pessoa também, em função disso. Mas não porque se mostravam gagas, e sim porque tinham pato pensene, tinham medo, uma série de dificuldades. Mas a minha dificuldade é exatamente essa. Quando eu voltei para mim, falei, não, peraí, eu comecei a olhar o lado bom dessa pessoa. Ela tem esse trafor. Esse trafor é super importante, mas eu não tenho esse trafor, eu quero ter. Que ela tinha esse lado, ela tem esse lado da intelectualidade muito exacerbado e desenvolvido, né? E aí eu fui de frente. E qual que foi o meu autoenfrentamento? Ter coragem de sentar um dia com ela e dizer, olha, eu quero muito trabalhar com você, mas eu não consigo. E por que você não consegue? Quando eu contei para ela que eu não conseguia, porque eu ficava gaga, ela começou a rir. Ela falou, mas eu nunca percebi a sua gagueira. Eu falei, mas eu sabia que eu gaguejava muito, né? Então, uma das coisas, eu acho que é você ter a coragem de se expor e, energeticamente, falar de uma forma correta sem agredir, né? Isso eu acho que é um ponto muito forte. Isso eu tenho trabalhado muito comigo, né? Agora, ainda em Fatologia, página 7, quinta linha. A substituição decidida da tarefa da consolação pela tarefa do esclarecimento. Bem, isso é bem claro, né? Dentro da minha profissão, dentro da área do hospital, uma das coisas que a gente faz muito é TACOM, né? Isso não tem como.
Porém, em algumas... quando você começa a criar esse seu holopensene mesmo tarístico, as pessoas começam a te procurar e você começa a servir de exemplo. E eu sempre brinco dentro do hospital, ou você dá exemplo, ou você serve de exemplo, né? E eu prefiro hoje servir de exemplo, e sempre de um exemplo positivo que você possa crescer. Ainda em Fatologia, página 7, terceira linha, de baixo para cima. A firmeza das autorresoluções. Bem, eu acho que, assim, até pelo meu lado de impulsividade, eu primeiro faço, depois eu penso, né? E isso foi uma coisa que você tem que ir se melhorando o tempo todo, né? E essa firmeza de autorresoluções, elas vêm dos meus acertos e dos meus erros. E eu sempre costumo escrever muito todos os meus erros e todos os meus acertos. E isso eu comecei a fazer uma listagem, né? Aqui eu sou firme, aqui eu não sou, e aonde eu preciso trabalhar. Eu gosto bastante de trabalhar com listas. Eu consigo visualizar bastante isso. Agora, para a Fatologia, página 7, segunda linha. A superação da autoassedialidade. Ela sempre está perguntando para você comentar, se possível, com exemplos. Bem, a superação da autoassedialidade vem muito comigo do meu processo parapsíquico, né? Desde que eu me conheço por gente, eu achava que meu parapsiquismo era totalmente destrambelhado, né? Então, eu nunca dei muita bola para isso. E, como se diz dentro de alguns cursos que a gente já participou, né? Eu acabo sendo lata de lixo, eu era lata de lixo. Porque eu escutava de todo mundo que não tinha coragem de falar, e eu pegava tudo aquilo e eu ia e transmitia tudo isso, né? Então, você fica sendo porta-voz do assédio, né? E isso é uma das coisas que você tem que ir trabalhando muito. E depois, a partir do momento que eu comecei a ter muito mais confiança no meu parapsiquismo, fazer a escuta correta, né? E quanto mais você faz escuta, mais você trabalha isso, você começa a ter mais amparo de função. E é claro que o assédio dá uma refrescada, né? E aí você melhora bastante esse lado da assistência. Com certeza. Agora, em Parafatologia, penúltima linha. A superação lúcida das interprisões grupo-kármicas. Isso daí tem tudo a ver com o processo familiar, né? Uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, que eu me percebi, e isso foi motivo de muita vergonha, mas hoje eu entendo que é um processo assistencial muito forte, é o lado do comando, do controle, né? E de uma forma sutil, não é general, né? Mas assim, querendo controlar o marido, os filhos, né? Você faz isso aqui agora, você faz por isso, tudo, né? E na hora que eu me percebi nesse sentido, eu falei, nossa, que coisa feia. Mas isso tem a ver com o meu processo familiar, do meu grupo karma também, né? E uma das coisas que eu percebi também dessa superação são as sutilezas, né, do deboche. Eu sou de uma família praticamente italiana, né? Italiano, quando se encontra, fala alto, tudo é festa, tudo é brincadeira, tudo, né? Só que tem sempre um que é vítima, né? Do processo de tirar sarro, de ficar com gozação e tudo, né? E eu sempre entrei nisso, e entrei com muita força. Eu achava isso o máximo, né? E no momento que eu comecei a fazer meu CPC, eu falei, nossa, estou pisando na jaca, né? E isso foi uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante, isso. E eu tive toda essa experiência aí agora no final do ano, né? Meus familiares estiveram em casa, tal, e eu fiquei contente comigo, porque eu consegui fazer um balanço, e eu já vi que eu já não entrei nisso, eu já cresci muito nisso, e inclusive do lado da superação, do lado do emocionalismo, né? De choro, de quando se encontra, né? Família, todo mundo reunido, tudo é muito bom. Mas, assim, tudo com moderação, né? Então, isso foi umas coisas que eu aprendi e tenho trabalhado bastante. E se beber, beba com moderação, né? Como diz a propaganda, né? Em Principiologia, página 8, o princípio da firmeza de pensamento. Aí também eu volto a falar do processo de autoassédio, né?
Se você não estiver firme, né, nas coisas que você deseja, de como que você está enxergando aquilo, você volta a ser lata de lixo, sempre. Né? Então, assim, essa firmeza de pensamento, de propósito, de foco, né, é uma das coisas muito sérias e muito importantes para você ser uma consciência resoluta. A mim, a Laura aqui. Posso fazer uma pergunta dentro disso? Carla, parabéns pelo seu verbete. Dentro disso de ser a lata do lixo, né, o porta-voz do assédio, eu queria que você comentasse na página 9 o item autocriticidade. Você acha que esse questionamento do nível de cosmoética pessoal é a profilaxia, digamos assim, para não ser o porta-voz do assédio? Ô, Laura, eu vejo que assim você tem que passar por um refinamento mesmo, né? O autoassédio, ele é uma escolha. Você pode permanecer no autoassédio ou você pode querer sair disso, né? Eu optei por sair, né? E uma das coisas assim que eu lembro bastante quando o Valdo fala e me pegou foi quando ele disse que, né, você pode ser uma central de energia ou um fusível queimado, né? E eu vejo que o assédio, a gente é um fusível queimado, né? Você não presta para nada, né? E quando a gente fala desse processo que você começa a fazer o seu CPC, você começa a se enxergar realmente, porque ali é você com você mesmo, né? Então, assim, é uma questão de escolha. Mas então você acha que, independente do seu nível de cosmoética, o que é mais prioritário, digamos assim, é na hora que vem esse assédio, né? Ao invés de você ser o portador desse assédio, o porta-voz, aliás, você escolhe não passar isso para frente, tem essa autodecisão. Olha, eu acho que você pode, inclusive, fazer a técnica de qualificação da sua intenção. Por quê, para quem e para quem. Tá certo. Eu acho que isso é super importante, Laura, que no momento em que você para, e você percebe, faz a primeira pergunta, por quê? Por que eu preciso desse assédio ainda? Para quê? E para quem? Eu estou beneficiando a quem? A gente vai começar sempre a perceber que a gente não está se beneficiando. A gente está, inclusive, se adoecendo. Né? E, assim, eu posso te dizer que de 2005 a 2008, eu passei por 3 intervenções cirúrgicas grandes. E isso daí foi prova do meu autoassédio. Eu não precisava ter passado por isso. E no momento que eu fiz uma escolha, que eu não ia mais ficar doente, que eu não ia mais somatizar, eu parei. Né? Então, acho que isso faça por uma questão de escolha mesmo. E outra coisa que eu queria saber, você até coloca em algum lugar aqui, a firmeza pensênica ante as atitudes autovitimizadoras, né? Então, no momento que você tomou essa decisão de não somatizar mais, né, de não ficar mais doente, eu queria saber, assim, você já comentou um pouco, né? O que sustenta essa sua firmeza pensênica, sabe? São os seus valores, são os seus trafores. O que me sustenta é a minha vontade inquebrantável de evoluir. E o que sustenta a sua vontade inquebrantável? O que sustenta a minha vontade é eu ter certeza que eu tenho um amparo de função e que eu tenho um amparador do meu lado que não me abandonou. Entendi. Tá certo, obrigada. Então, continuando aqui, ainda é aquela teletertuliana da Alemanha. Mitologia, página 8, a desmitificação do parapsiquismo. Aí é mais ou menos o que eu já comentei um pouquinho, que tem a ver com o processo do meu parapsiquismo destrambelhado, que como eu sempre escutei, sempre ouvi muito, né? E eu achava que tudo isso era mentira, que era coisa da minha cabeça, né? Era processo de loucura mesmo, né? Então é desmistificar, e a desmistificação ela só se dá como? Estudando, né? Indo atrás. Agora é uma teletertuliana do Rio de Janeiro, Enfatologia, página 7, primeira linha. De que modo podemos manter a autoconfiança perante os próprios gargalos evolutivos e não nos intimidar perante os novos desafios? Olha, eu posso dizer assim que isso passa por realmente querer ser uma pessoa, por querer ser e ter atitudes de determinação, né?
A autoconfiança é quando você tem certeza que alguma coisa que você fez um bingo, deu certo, né? Eu tive alguns marcadores disso, por exemplo, essa ajuda que eu fiz para a pessoa do meu grupo Karma, o resultado de ver como é que ele ficou depois, né? A atitude que eu tomei quando nós estivemos aqui em 2009 fazendo balanço existencial, e eu cheguei para minha dupla e disse: agora é hora de ir embora, vamos morar no Aracê, agora nós temos que fazer alguma coisa lá. Fomos, né? O ano passado, quando eu saí daqui, fiz preceptoria, voltei para o Espírito Santo e disse: agora eu estou indo, quem quiser vai comigo, né? Eu acho que isso são algumas atitudes fortes, né? Em Parafatologia, página 7, terceira linha. De que maneira funciona o para-exemplarismo da consim resoluta para as consiexes indecisas? Aí eu acho que tem a ver com o momento, ou você vai, ou você vai. Não dá para você falar, olha, tem uma técnica, né, na Aracê, que está até escrita, é a técnica da bolsinha, né? Que a gente sempre diz assim, olha, se você está muito difícil de você ir, Laura, isso até serve para o nosso processo de assédio, né, de autoassédio. A técnica da bolsinha nada mais é do que você dar uma enroladinha na consciência. Não, eu não vou mais. Aí você senta e, de repente, você pega a bolsa e sai correndo, né? E quando eu coloquei isso daqui, ou você vai e dá exemplo, ou você vai servir de exemplo para a consciência, né? Então, assim, existe uma pessoa que comentou comigo um caso até do processo dela da memória, né? Então, ela está fazendo todo um trabalho, e esse trabalho está sendo feito, só que vem o quê? Pega no outro, de alguém da família, né? Mas a gente não pode parar por isso. E se a gente parar no meio, é onde nós vamos servir de exemplo, né? Exemplos negativos, tá? Então, acho que essa situação é de você se superar mesmo. E aí entra o processo de autoassédio e falar, não, eu tenho confiança, eu vou conseguir. Em Tecnologia, página 8, como aplicar a técnica do aprender fazendo com mais discernimento? Olha, a técnica para mim do aprender fazendo é não medrar nas situações que você sabe que é com você. Eu penso sempre que se a assistência veio para perto de você e você não acha que não pode dar conta, isso ainda é vitimização, né? Por exemplo, eu nunca tinha presenciado um surto psicótico de uma pessoa. E aconteceu, nós estávamos só eu e mais uma pessoa, e eu tive que dar conta disso, mas eu sempre disse que eu não daria. Nossa, se eu visse um surto, eu não seria capaz, não saberia como fazer. E naquela situação, você sabe como fazer, você aprende. Então, assim, é a técnica do aprender fazendo. Depois você vai e escreve quais foram os acertos, quais foram os erros, mas o que você não pode é medrar. Essa técnica tem mais duas variantes. Uma é o VQD, vai que dá. E a outra é o NHS, na hora sai, né? Essa é boa. Então vamos lá, em Fatologia, página 7, na segunda linha. Você coloca sobre o momento do destino e na quarta linha a cirurgia de destino. Como foram você já comentou, né, mas é bom falar de novo. Como foram suas experiências? Poderia elucidar e relacionar ambas, enfatizando com a consim resoluta? Momento de destino, eu vejo que é aquele ponto, é aquela hora, é aquela situação que você tem que agir, né? E a cirurgia de destino, ela reverbera, no meu caso, eu não sei se eu estou totalmente certa nessa exemplificação, mas assim, o que eu sinto é que o momento de destino foi no ato, naquela situação, e eu tinha que resolver e reverberou para um monte de pessoas. E a cirurgia de destino, ela tem muito a ver com você. Ela mexe intraconsciencialmente falando. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas. Laura? Carla, sou eu de novo, tá? Na sindromologia, na página 8, você fala da apriorismomania, dificultando a compreensão entre a escolha e a decisão. Você pode falar mais sobre essa compreensão entre a escolha e a decisão? Eu só não vi qual é o item que ela maniologia, na segunda linha.
Desculpa, na primeira linha, a priorismomania, dificultando a compreensão entre escolha e decisão. Olha, posso te dizer que é a pedra pesada que não deixa a gente se mover, né? Porque é onde empaca toda a nossa vida. E fazendo o levantamento de onde eu tenho o processo de apriorismose, tem a ver tudo com o processo do ego, do orgulho, né? Quando a gente não quer abrir mão disso, você sabe que você já tem condições de abrir, mas você não quer abrir mão, porque você tem um ganho disso tudo. E, além de tudo, eu acho que o mais importante é que a gente vai abrir mão, mas não sabe o que vem na frente, né? E a gente fica meio desesperado. E agora? Sai da zona de conforto, de verdade, né? Mas eu posso te dizer, Laura, que todas as vezes que eu dei esse salto, eu tive uma recompensa muito gratificante em todos os sentidos. Eu acho que eu cresci, né, como pessoa, em todos os sentidos com isso. Então, você colocou esse item devido a essa necessidade de a gente ter esse posicionamento e levar isso à frente, né, nessa saída da apriorismose e da zona de conforto para uma... Isso, por isso que eu coloquei como maniologia, né? Porque a gente não consegue, inclusive, perceber que isso é uma mania. Isso vira um traço nosso. Obrigada. Parabéns pela estreia, né? A minha pergunta é na fatologia, página 7. Na segunda linha de baixo para cima, eu queria que você comentasse para a gente o ato de não se intimidar perante os novos desafios. Eu queria que você comentasse, trocasse com a gente a sua experiência de estar aí nesse, seria novo desafio, que é defender o seu verbete, escrever o verbete e defender aí, né? Como é que está sendo esse Keiko desafio? Tem todo o direito, né? Aquela que foi a minha revisora, eu perturbei bastante ela com as linhas frouxas, que eu não sabia o que era, como que eu faço, né? Keiko, primeiro, obrigada, né, pelo seu apoio, pela sua assistência. E, assim, o ato de não se intimidar perante os novos desafios tem tudo a ver com o processo da consciência realmente resoluta, né? Apesar de, hoje de manhã eu estava aqui na mini tertúlia, e a fala, o que eu escutava era assim, mas você não vai dar conta, que ridícula, né? E aí eu pensei, poxa, que teatro bacana, né, que agora eu tenho, que tem todo a ver com o processo que eu acabei de falar das consciências, né? Ou você vai, né? E você consegue, nós somos capazes, né? A única coisa que eu vejo, que é uma forma grande que a gente tem de passar por isso, é realmente se abrir para o novo, né? E colocar o orgulho de lado, porque isso é uma das coisas que te segura muito, né? É interessante, né? Porque você está muito bem, tranquila, né? É o que você falou antes, né? Não medrar, né? Não paralisar perante os novos desafios, né? Enfrentar. Daí, aproveitando, né, que eu acho que tem relação também, na neosinapsologia, primeira linha, a aplicação teática dos trafores, né, que está acontecendo aí, possibilitando o desenvolvimento de neosinapses parapsíquicas. Sim, isso é uma das coisas que tem me ajudado muito, mas eu acho que isso tem muito a ver com a minha vinda para Foz, né? Eu acho que aqui é um oásis de trabalhos que a gente pode aprender de desenvolvimento parapsíquico, né? Assim, as dinâmicas que eu tenho participado, né? O voluntariado ativo, né? Uma das coisas que foi um desafio para mim, chegar aqui em Foz e voluntariar na Editares. Imagina, uma pessoa que nunca escreveu nada, de repente a Sandra me convida para voluntariar na Editares. Eu falei, o que eu vou fazer em Editares? Não tem absolutamente nada para fazer. Chegar lá, vou encontrar aquele pessoal que só sabe falar de mental soma, falar bonito, escrever bonito, vou fazer o quê, né? Então, isso é uma das coisas que é muito forte, né? Isso tem me ajudado muito, né? E eu sou muito grata por ter tido, tá com essa... Hoje eu acho que é um merecimento, né? Eu acho que eu venho trabalhando bastante nisso, né? E tenho conseguido conquistar essas coisas novas. Parabéns pelo verbete. Eu queria aproveitar esse gancho do parapsiquismo. Na página 7, na parafatologia, você fala o banho energético espontâneo, decorrente e confirmador da ação correta e prioritária.
Eu queria que você comentasse sobre essa condição sua, né, de você estar desenvolvendo o parapsiquismo e esse desenvolvimento também consciencial, mental somático, quer dizer, como que essas sinaléticas, né, têm te ajudado nesse processo? Desde 2004, quando eu entrei para a docência, eu tenho algumas sinaléticas muito fortes em termos energéticos, né? Eu sempre soube que eu era uma pessoa ectoplasta, né? E eu tenho desenvolvido muito isso, né? Eu estou na Ectolab trabalhando bastante isso. Eu estou participando das dinâmicas da paracirurgia. Eu acho que isso tem me dado um ganho muito grande em termos de parapsiquismo e de acertos. E no momento que eu sinto algum, eu falo, eu mesmo me questiono, agora está certo? Será que deu certo isso? Eu recebo realmente um banho energético e assim é muito bom, né? É uma sensação inexplicável, né? E isso tem me dado muita força, né, para dar continuidade. E eu tenho procurado qualificar essa, porque, por exemplo, a gagueira, eu não sabia que era uma sinalética. Eu achava que a gagueira era um fato que acontecia comigo porque eu ficava gaga, porque eu era burra, né? Mas se eu interpretar isso como uma sinalética, eu já começo a perceber, opa, peraí, aonde que eu estou me sentindo a menor, né? Aonde que intelectualmente eu não estou conseguindo me ver com essa pessoa e o que eu posso melhorar com isso. Muda todo o enfoque, né? Então, assim, muda por quê? Porque eu realmente me permitia isso e não quero mais me permitir me continuar assediada por eu ter essa baixa estima do processo de intelecção. Muito bom. Teria uma pergunta. Parabéns pelo verbete, obrigado. Dentro da argumentologia, nos sustentáculos, tem um item específico que eu gostaria que você comentasse. No autocontrole, por que você priorizou o domínio gastrosomático? Sobre outros pontos que poderiam ser citados e dominados também. E no item 7, na automotivação, queria que você comentasse essa ultrapassagem dos entusiasmos pessoais. Ok. O autocontrole, eu coloquei o domínio gastrosomático pelo seguinte, se a gente não tiver a conscientização de que a gente precisa desse soma, e esse soma bom, e numa condição que ele vai te potencializar, isso vai ser um agente paralisador para você. Desde que eu fiquei doente, eu tive que fazer uma reeducação alimentar, né? E essa minha reeducação alimentar, inclusive, passou por um outro lado, porque eu sempre achava que eu tinha que ser magra, vamos dizer assim, porque você tem que ser bonita, porque você tem que ser, né, charmosa e tal. Não, você tem que ter um corpo sadio, você tem que ter um peso equilibrado, né, para que você possa utilizar. Né? Não adianta eu estar magra e estar energeticamente defasada. Então, hoje eu sei que eu cuido muito mais da minha alimentação, com produtos, com uma coisa mais natural, né? Não deixei de ser chocólatra, continuo sendo chocólatra, né? Mas hoje eu já sei que o dia que eu como chocolate, eu como e não vou ficar mal, e o dia que eu como chocolate, eu vou ficar muito bem, que eu preciso só para reposição, tá? E a outra coisa que você me perguntou foi sobre a automotivação, a ultrapassagem dos entusiasmos. Exato. Isso foi uma das coisas que eu tive que aprender também, porque quando você entra, existe a euforia, né? E existe aquele entusiasmo que te cega, que é aquela coisa bem infantil, né? Então, assim, exacerba o seu psicossoma e você perde a oportunidade de olhar para o lado, né? E muitas vezes isso acontecia comigo. Muitas não, várias vezes acontecia comigo. Você falava assim, nossa, agora eu consegui acertar. Pronto, você já pegou, porque pega de novo aonde? Pega no orgulho, pega no seu ego, né? Então, assim, o que você tem que ter é o autocontrole, né? Você vai ter várias euforias, você vai ter várias primenéries, né? Mas dentro de um processo homeostático. Carla, pode falar? Obrigado por compartilhar todas essas superações com a gente, né? Acho que muito sério que você falou aí, a sua determinação. E falar de Trafor, né? Que é ótimo. Aqui na página 9, você lista 10 Trafores, sempre bom falar de Trafores, e você coloca no 9 a autossatisfação. A autossatisfação, aparentemente, parece algo que não é difícil de se alcançar. Mas como tirar partido da autossatisfação? Você doar energia, como você utilizar isso para doar? Olha, hoje eu tenho percebido que a autossatisfação, para mim, ela é uma mola propulsora para eu fazer cada vez mais, né?
Então, eu tenho uma das coisas que me fez, como é que eu estou trabalhando isso? Na hora que a Keiko me colocou assim, ó, teu verbete já está terminado, né? Vão te ligar para marcar, poxa, bacana. Então, agora qual é o próximo? Porque aí, se você parar, você vai continuar estagnado, né? Então, assim, você tem que ter atitudes resolutas a todo momento na sua vida. E uma delas é, o que me motiva? É a autossatisfação, né? Você tira o autoassédio e muda para a autossatisfação. Eu acho que tem relação a questão de você estar no fluxo e seguir o fluxo, né? Você iniciou o processo, usou seus trafores, iniciou o processo. E aí, usar os trafores para atingir o desafio, né? Que você, no caso, está... Então, você já tem várias experiências. E é bem interessante que, quando a gente enfrenta os desafios e realiza, né, o processo, você conclui, você vai adquirindo novos neossinapses, né? Esse é o nosso processo. E aí que vem também a satisfação pessoal, né? Verdade. E aí, até um parênteses eu queria colocar para vocês, né? Eu comentei bastante isso com o Roberto, com a Paula. Por que será que eu comecei a voluntariar no IPC, em São Paulo, né? Hoje, quem está conduzindo, mediando, é um voluntário que esteve comigo em São Paulo, né? Pilar em São Paulo conosco, a Sandra, né? Então, assim, e qual foi um dos grandes motivos pelo qual eu quis me afastar do IPC? Porque eu achava que o IPC era só estudo, né? Então, olha que coisa, né? Então, assim, tudo tem a volta do espiral e tudo tem o seu momento, né? Então, assim, lá atrás eu não tinha maturidade para entender o aprofundamento dos estudos, como é que era, e na época, né, o processo da docência no IPC era absurdo aquilo para mim. Como que eu vou conseguir estudar tudo isso, né? Então, isso é muito importante e eu acho que isso é uma das coisas que me dá muita segurança de saber que eu estou no caminho certo, que eu estou no fluxo, sabe? Então, assim, nada se perde, né? As coisas voltam e elas voltam em outro patamar sempre, né? O resumo da resposta que eu entendi, entre outros, né? Mas o essencial que eu peguei, não cair no deslumbramento e aproveitar o efeito propulsor da satisfação, né? Agora, geralmente as pessoas que são resolutas, elas não têm dúvidas mortificantes. Aquela dúvida se casa, separa, se muda de profissão. Como é que foi? O que você pode contar para a gente sobre isso? Eu sou meio assim, eu não tenho muita... Se eu tiver que fazer, eu vou e faço, depois eu vejo o resultado, né? Isso em muitas situações da minha vida. E eu acho que isso é um traço, eu considero um traço força desde que não seja teimosia, né? E desde que não passe só pelo meu lado do controle. Eu acho que, assim, hoje eu acho que, com 51 anos, eu acho que eu já sou mais madura nesse processo, mas eu acho que muitas coisas eu errei pela teimosia, por essa atitude, ser uma pessoa impetuosa, né, de impulsiva. Tá? Não confundir com a impulsividade, né, que a pessoa, uma coisa ele falou, não é que não tem dúvida, às vezes ela resolve rápido, né, aquele que fica na dúvida fica enrolando e não toma decisão, né, ou o outro excessivamente que toma decisões impulsivas, né. E eu acho que, assim, existe algumas situações minhas, de quem me conhece, que acha, não, ela está demorando muito para tomar a decisão, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu olho todos os lados, né? E desde que me prove ao contrário, eu nunca esqueço de ninguém. Eu acho que, assim, isso é uma das coisas que o meu amparador sempre, nunca me deixou também por isso, né? Assim, eu nunca acho que a pessoa está no final. Ela tem sempre uma chance de resgatar. Eu acho que isso é um traço meu importante dentro do meu processo de resoluta. Eu sempre acredito um no outro, que ainda tem alguma coisa positiva nela. Bom, primeiro de tudo, parabéns aí pelo verbete, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Seguinte, aqui na questionologia, você faz uma pergunta que dá a entender que ou você é resoluto, não sei se eu estou entendendo correto, ou o oposto seria baseado com as raízes na vitimização. Mas deixa eu tentar trazer um contexto para você, de repente, me ajudar. Imagina, o professor Valdo vem falando que muitos de nós aqui somos polímatas, né? Ou seja, cheio de potenciais e habilidades. Então, você tem, às vezes, uma situação em que você tem dois caminhos, ambos você acha que você tem potencial para fazer, ambos você analisa que são muito assistenciais, ou seja,
seria uma coisa assim, ambos são muito positivos, a pessoa tem motivação para fazer ambos, capacidade, ver potencial assistencial, proexológico. Numa situação dessa, eu primeiro queria entender essa questão da vitimização, se estaria presente nisso, e na outra, como essa pessoa poderia tentar resolver esse problema. Olha, posso te falar da minha experiência, né? Todas as atitudes que eu não tomei mais rápido, assim, não coloquei como prioritária, tinha um processo meu ainda de auto-vitimização. Ou porque eu não me sentia capaz, ou porque eu ainda não queria abrir mão, né? Você sempre tem ganhos, né? E esses ganhos podem ser sutis, tá? Então, acho que assim, se a gente tem capacidade de fazer os dois, a gente vai fazer os dois e vai levar direito os dois, né? Mas por que a gente não faz essa escolha? Existe um processo aí que você tem que fazer uma autopesquisa. No meu caso, foi auto-vitimização. No seu caso, pode ser uma outra coisa. Te respondi ou não? Obrigado. Deixa eu então fazer uma outra perguntinha aqui rápida. Na parte do... deixa eu só achar aqui. Interaciologia, você bota assim, você podia se expandir um pouquinho. Interação, aportes existenciais, diretrizes da autoproexis. Você podia falar um pouquinho disso aí, por favor? Olha, eu tive alguns aportes, né? Eu considero que a minha família foi o meu primeiro grande aporte, tá? Meu trabalho, né? Eu acho que eu ter ido trabalhar em hospital para mim foi um aporte fenomenal. Eu tive alguns chefes, né? Aliás, eu tive alguns doutores, todos chamados Luiz, por coincidência, que foram muito bacanas comigo e todos eles me deram grandes aportes, eu acho, né? A minha dupla hoje, né? Até pelas nossas diferenças, né? Tudo que eu tive a oportunidade de crescer com ele, né, eu considero isso um aporte, tá? Só para eu fechar a sua pergunta, desculpa. Você pode repetir? Era só para comentar um pouquinho mesmo, assim, expandir um pouco esse assunto, mas tá bom, obrigado. Tá. Parabéns pelo verbete. Queria perguntar em Maniologia, na página 8, a mania de banalizar as conquistas resolutas. Eu queria que você explicasse mais e que você também explicasse como que a gente pode, então, começar a valorizar mais as nossas conquistas resolutas. Cal, eu consegui buscar lá nos meus arquivos, desde 2004, quando eu comecei com a docência, os feedbacks que eu recebi em sala de aula, né? Nossa, Carla, você fez essa intervenção, me ajudou nisso. Ou até alunos que hoje a gente encontra aqui, né, que de passagem, o pessoal fala, nossa, eu não esqueço daquela sua postura, daquele seu exemplo, né? E aí eu falo, nossa, e eu não valorizava isso, eu não valorizei. E uma das coisas que foi marcantes para mim, quando eu tive o câncer, uma pessoa, logo que eu soube que eu estava com câncer, a pessoa disse para mim assim, Carla, nós vamos comprar uma peruca para você. Eu disse, não, claro que não. E eu nunca usei peruca, eu fiquei 1 ano e 2 meses careca durante o tratamento. E eu posso te dizer que foi a época que eu mais me senti bonita, a época que eu tive uma autoestima muito boa, sabe? Mas por quê? Porque eu fui exemplo para as consciex. E eu tinha absoluta certeza que se eu colocasse a peruca, eu ia ser uma farsa. Eu estava escondendo de mim mesmo um problema que eu estava passando. E as pessoas olhavam para mim, e eu sentia que as pessoas olhavam com dó. E eu falava, mas eu não preciso de dó, eu estou me sentindo super bem, eu estou me sentindo madura. E foi a época que eu mais fiz assistência. A minha TENEPS foi o ano que eu mais produzi em termos de TENEPS, né? Então, eu posso dizer assim, não tenha vergonha, mas escreva sempre as suas mini conquistas, porque a gente não valoriza o nosso dia a dia, né? Assim, a gente não valoriza o quanto, quando eu sempre falo, você olha para uma pessoa, às vezes aquela pessoa só está precisando de um olhar, aquela pessoa só está precisando de um bom dia, né? Isso é uma coisa que eu trago, eu tenho certeza que de outras vidas isso, mas isso é uma coisa muito ativada para mim em processo de hospital, né? Então, assim, eu jamais passo por uma pessoa sem olhar para ela, né? E você não sabe o que vai ter de retorno disso, né? Então, essas conquistas, essas atitudes resolutas, elas são uma somatória do que você é, né? Do seu holopensene pessoal. A última mania, a mania de desperdiçar os aportes existenciais.
Eu queria que você falasse um pouco mais para aquelas conscientes que ainda têm essa postura, essa mania. Olha, um dos aportes para mim que eu considero hoje é a minha família, né? Os meus pais, por situações financeiras, eu até era muito bagunceira na escola e tal, eu sempre quis ter um piano, por exemplo. Eu sempre toquei piano, né? E eu queria ganhar um piano. E com 15 anos, eu pensei que eu fosse ganhar um piano. Só que com 15 anos eu aprontei feio nesse colégio, eu estava em colégio de freira, enfim, nós roubamos um hábito, né, uma roupa de freira toda, e é claro, quando a Madre Superiora descobriu, ela nos colocou de castigo, e em função disso, teve toda uma história em casa, não ganhei o piano. Eu acho que isso foi, assim, hoje, olhando, eu fiquei por muito tempo falando, poxa, como os meus pais não me deram esse piano, como, nossa, hoje eu sou eternamente grata e entendo isso, porque eu acho que eu não estaria aqui, eu teria desviado feio, né, na música, na dança, tal, que eu gosto muito até hoje, mas assim, eu não nego mais, mas eu também acho que eu não precisaria ter isso, né, então assim, eles são, assim, são condições, né, por exemplo, minha mãe tem um processo parapsíquico muito forte, né? E por muito tempo eu achava aquilo um absurdo. Eu ficava chateada, acordar de noite com a minha mãe falando, meu pai falando para a gente, não é nada, está tudo bem. Eu lembro muito dessa situação. Só que hoje eu sou grata, né? Hoje eu olho com outros olhos, né? Eu já não olho mais com processo de vitimização. Por isso que eu digo que no meu caso, né, o processo de autovitimização ele permeou sempre, tá? Então a gente, cada um tem que buscar o seu, né? E é bom que você viu isso ainda nessa vida, né? Imagina quando acontece, quando a gente dessoma, chega lá no extrafísico, aí só vai valorizar quando estiver lá, né? Verdade. A gente perde o tempo todo. Laura, você queria falar? Carla, eu queria voltar um pouco nesse assunto do exemplarismo que você falou. Aqui na patologia, você fala do para-exemplarismo da consciência resoluta para as consciências indecisas, né? Eu queria que você falasse dessa parte da proexis, que é o nosso exemplarismo, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim que a proexis é só essas coisas que a gente vai lá no voluntariado, o que a gente faz para fora, digamos assim, né? E muitas vezes só o fato de a gente ser, né, aquilo que a gente é, as reciclagens que a gente faz, a gente enquanto mini peça dentro de um local já dá uma repercussão que às vezes a gente não consegue perceber ou mensurar, né? Então eu queria que você falasse dessa parte, assim, de que só o modo como a gente já ajuda muita gente, né? Olha, Laura, uma das coisas, eu já falei isso, eu vou repetir, porque eu acho que isso é uma singularidade minha, né? É o lado da cuidadologia. Você olhar para o outro e ter o cuidado e ver o que é melhor para ele e não para você, né? E uma das coisas que eu acho que é mais importante é, no momento que você está vivenciando o teu Labicon, você dividir ele com você. Isso foi uma das coisas que a Aracê me ajudou muito. Nós tínhamos retorno de aula, e nos retornos de aula nós fazíamos plenárias, né, das nossas vivências, das nossas itinerâncias. E lá a gente conseguia dividir o que acontecia. E isso vai te dando forças para você ir mostrando, porque você não só fala para você, você fala para as consciências que estão com você, né? E, por exemplo, quando eu falei do processo meu de estar careca, né, durante o processo do meu tratamento, foi a época que eu mais ajudei e assim, doei energia para as pessoas de terceira idade. Eu acordava, eu dizia, eu tinha 40 anos quando eu tive o câncer, e eu acordava com um corpo de 80. Eu não me aguentava, eu tinha muitas dores no corpo, muita. E eu falava, nossa, como será que um idoso se sente, né? Como é que eu posso... Não, lá. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar nesse sentido, né? E assim, como que a gente leva tudo isso direito, né? E assim, sem poder julgar, sabe, Laura? Então eu acho que assim, o fato, como que a gente dá exemplo, é sendo você, né? Eu acho que assim, uma das coisas que é muito séria, não dá, extrafisicamente falando, você não está maquiada, né? Eles conseguem pegar a sua energia. Então assim, quando você vai, você faz, você vai atuando, você vai melhorando sua capacidade, tá? Então aqui temos mais perguntas de Curitiba. Em Neosinapsologia, página 8.
Poderia falar mais sobre as neosinapses conquistadas na superação dos limites pessoais? Por que vivemos com a sensação constante de estarmos fazendo aquém do que deveríamos? De onde vem o medo de ultrapassarmos nossos próprios limites? Aí eu acho que vale a pena você fazer uma consciencioterapia, uma preceptoria, alguma coisa nesse sentido, né? Assim, eu posso dizer que eu fiz, quando eu cheguei aqui em Foz, eu fiz preceptoria na CIP e fiz consciencioterapia, né, lá na OIC, e eu posso dizer para você que é só se autoconhecendo mesmo que a gente vai conseguir perceber aonde você está se sentindo aquém. Se você está se sentindo aquém, já é um bom sinal. Agora tem que fazer uma escolha, né? E é através da vontade que você consegue sair disso, né? Em Paradoxologia, página 8. Como funciona o paradoxo medo, reação resoluta? Olha, por muitas situações, eu tive muito medo. Medo de errar e medo de perder a pessoa, né? Eu tive essa situação, posso abrir porque hoje ele é uma pessoa que está muito bem, e na época todo mundo soube o que aconteceu. Meu filho entrou para o mundo das drogas, e um dia ele chegou para mim e me disse: mãe, eu vou matar meu pai. Aí eu disse: tá, agora eu tenho que atuar, é o momento de decisão crítico que eu tenho que agora agir. E eu agi em questão de 6 horas, só quem soube da situação naquele momento fui eu e o Roberto. Nós conseguimos arrumar uma clínica psiquiátrica, eu criei uma situação toda com ele, encontrei com ele e disse: filho, vamos com a mamãe no médico. Ele disse: não, eu não posso. E eu disse: não, vamos comigo. Criei um jeito, em 15 minutos nós chegamos na clínica, entramos na clínica. Ele: o que você está fazendo comigo, né? E eu tinha muito medo que meu filho um dia me dissesse: quem é você, né? E hoje eu tenho certeza que meu filho me diz: mãe, obrigado. E depois que ele entrou, que ele ficou internado, ele nos contou, isso era dia 12 de maio, o aniversário dele era 14 de maio, ele ia completar 18 anos, e ele me contou que naquele dia ele ia ter uma festa rave, e ele estava bem programado para morrer, porque ele estava devendo para o traficante, né? Então, eu posso dizer para vocês assim, ó, que por maior medo que eu tivesse, por maior medo que eu tenha, e se eu achar que eu estou com amparo de função e que está tudo certo, eu vou fazer. Carla, aqui na Sindromologia, você podia falar sobre a extinção da síndrome da submissão? Aí tem a ver com o processo de dupla, né? E não tem como a gente não se expor, não tem como falar, né? Então, assim, a submissão, ela é sutil também, né? Você começa a se sentir, começa a ter algumas atitudes de submissão em função de ganhos secundários que você tem, né? Não, de vida boa, né? Não, mas está tudo bem, deixa disso, deixa para lá, né? Ah, não, vai melhorar, né? Amanhã passa, né? A lei do Gerson, né? Ah, dá um jeitinho, né? Ali vai resolvendo e tal. Só que chega um momento que com o meu perfil não combina comigo, né? Não combina ser submissa, eu nunca fui submissa. Só que assim, por que se deixar levar para o processo da submissão? Novamente, pelo processo da autovitimização, que aí tem a ver com a síndrome do queixume que está do lado, né? Ah, poxa, podia melhorar, nossa, mas ele, sempre colocando no outro, né? E isso foi uma das coisas que eu trabalhei bastante na minha consciencioterapia, né? O outro só faz por você aquilo que você permitiu que o outro faça. E uma das coisas que é muito forte, né, que eu acho que isso para mim é um grande exemplo de relação de dupla, que a gente tem trabalhado bastante. Eu já conheço muitos trafares dele, né, e ele conhece os meus. Agora, por que eu valorizo ainda tantos trafares e não foco no trafor?
né? Isso foi uma das coisas muito fortes. E isso faz com que a síndrome da submissão, ela prevaleça. Porque, não, sempre estou focando no trafar, né? E eu quero que o outro seja aquilo que eu imagino, que aí passa pelo meu processo de controle também. No momento que eu abrir mão disso, né? Não, eu não quero mais controlar. E o outro vai ser a vida do outro, né? O que a gente quer sempre é ser 2 mais 2, né? Não é ser 1 mais 1 só 2, né? Nós queremos potencializar as coisas, né? Só que a síndrome da submissão, o processo é meu, do outro é do outro. Mas isso em dupla acontece bastante, né? Carla, a Laura de novo. Se você se posicione, tá? Se você quiser que eu não fale mais, você fala. Na página 9, aliás, nos sustentáculos, você fala da autoconfiança, né? O rompimento da barreira do egocentrismo exige a utilização das próprias potencialidades em prol da interassistência. Eu achei interessante você falar essa relação entre a autoconfiança e o rompimento da barreira do egocentrismo. Eu queria que você comentasse essa relação. Laura, para mim hoje, o lado do egocentrismo, ele é o que mais me segurava, né? Porque assim, ainda, vamos falar assim, até um pouquinho desse lado da submissão, ainda tem o meu lado egocêntrico, né? Eu quero que o outro melhore para eu ficar bem. Eu quero que o outro para eu não sofrer. Então assim, até no processo de controle familiar mesmo, sabe? Eu acho que quando você tira um pouquinho do seu ego, olha e fala, não, peraí, eu sou só uma mini peça dentro desse processo, a sua assistência começa a melhorar, né? E se você for olhar e for bem a fundo de tudo isso, o egocentrismo tem a ver ainda com a nossa aprimorismose. Então você acha que quando você assume a sua autoconfiança, você se torna uma pessoa interdependente, né? Você não depende mais do outro, assim, nesse sentido da submissão. A autossustentação emocional, eu diria para você, que é o que vai te segurar. Né? Porque assim, nós só temos o processo de autovitimização porque eu não me sustento emocionalmente falando, eu tenho uma fissura. Eu preciso que o outro fale que eu sou bonita. Eu preciso que o outro fale que eu sou capaz. Não, você não precisa que o outro fale. Você é capaz de fazer. E o outro vai falar por consequência, né? Mas não porque você espera, porque isso te segura, isso te amarra. Interessante. Eu também queria que você falasse sobre, na mitologia, sobre a desmistificação de si mesmo. Aí é de novo o meu lado egocêntrico, né? Que o lado do processo do controle, tá? Então, assim, eu tenho que abrir mão das coisas. E eu vou te dizer, Laura, foi muito difícil para mim na hora que eu percebi que eu não gosto de discussão, eu não gosto de briga. Então, assim, eu sempre me coloquei no meio dos filhos, do marido, dos enteados, dos pais e tudo para amenizar a situação, entendeu? Mas não era para que os outros ficassem bem, era para que eu não sofresse. Isso é muito sério. Certo. Então, você acha que essa consciência resoluta, né, essa questão da autodecidologia, ela passa muito pela superação do nosso ego, você acha, né? Para fazer essas decisões em prol do que é melhor para todos. Você até coloca isso aqui em algum lugar. Eu acho que passa pela tua vontade, né, e pela tua determinação de você cada vez mais qualificar a tua assistência. Vamos ver aqui, em crescendologia, o segundo crescendo assertividade e confiança. Você podia explicar um pouco? Aí é mais ou menos o que a gente já estava conversando um pouquinho, né? Quando você tem algumas atitudes assertivas, a sua confiança vai aumentando e você vai se melhorando, mas você vai se capacitando cada vez mais para o seu processo assistencial. Agora, na definição, lá no final, você coloca sobre a integração na Maxi ProEx grupal. Na última linha da definição, como que você analisa essa integração na Maxi ProEx grupal?
Eu acho que é o processo de reverberação, né? Primeiro que eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar em grupo, né? Eu gosto muito disso, eu sempre defendi muito esse lado de que em grupo nós somos mais, nós podemos mais e tudo, né? E eu vejo que até nesse processo aí que eu coloquei da minha gagueira, eu segurava todo um núcleo, né, de coordenação da instituição, porque além de eu não conseguir fazer o trabalho com essa pessoa, eu não deixava os outros chegarem, né? Porque, claro, entre o processo de autoassédio e heteroassédio, não tem como. Então, assim, no momento em que você consegue ultrapassar tudo isso, eu consegui perceber que você tem um realinhamento de PROEX, né? E o grupo começa a se fortalecer também, e o processo assistencial é muito maior. Mais alguém? Tá. Então, quando a gente interfere com o outro, quando tem um conflito, é sempre para a gente ficar bem ou a gente também tem condição de assistir? Terezinha, quando eu coloquei esse assunto, o que eu percebi era o seguinte, eu sempre quis que todos ficassem bem, para que eu ficasse bem na fita também, porque tem esse processo da nossa autoimagem, né? Então, assim, vale a pena analisar, é claro que a gente faz assistência também, mas, assim, primeiro de tudo, é analisar o que eu tenho colocado, para quem, por quê e para quem, né? Por que eu estou mantendo essa situação? Para quê e por quem? Tá? Eu acho que vale a pena a gente sempre estar trazendo para a gente. Obrigada. Como que é essa virada porque eu também tenho muito esse processo, eu me identifiquei muito com o que você falou. Eu não gosto de conflitos, assim, não tenho esse processo de brigar, de ficar gritando com ninguém, assim. Como que é essa virada, né, de você deixar de não criar conflitos para você ficar bem, porque você não gosta daquele processo, e não criar conflitos, assim, mediar os conflitos para os outros não ficarem mal, né? Abrir mão do poder, abrir mão do controle. Mas então, quando você vê que o motivo é porque você não quer o conflito, você nem entra na mediação? Não é nem porque eu não quero, na verdade, eu não deixava nem a situação chegar até eles. Por exemplo, se existia um conflito de ideias entre a Paula e o Roberto, por exemplo, eu logo me metia no meio tentando amenizar e nunca tomava partido de ninguém, entendeu? Mas, pensenicamente, eu estava ali me posicionando. Esse é o fato. Então, assim, eu abri mão de manter o controle da vida dos outros. Eles vão ter que passar por situações, e eu comecei a enxergar as pessoas como consciências. E consciências que existem situações para se resolverem também. Porque, querendo ou não, por isso que eu coloquei bastante o lado do egocentrismo, né? Parece que tudo gira no torno do meu umbigo. E não é isso. Eles são consciências multimilenares também. Então, quem sabe eles também não tiveram situações entre eles que hoje eles estão juntos para se resolverem. E eu não estou permitindo isso. Pior é isso, a maior vergonha é essa. Eu ainda estou sendo agente de sustentação de ficar segurando, entende? Mas então você nem entra no conflito, você deixa que essas pessoas vivenciem. Não, eu me posicionei antes, né? Hoje eles sabem do meu posicionamento. O que vocês tiverem que resolver entre vocês, vai ser resolvido entre vocês. Então, assim, eu parei de ser carteiro, entendeu? Recado de um, recado de outro, né? Avisa o fulano que não sei o quê. Não, liga lá, liga você, avisa você, entendeu? Só que eu tinha um ganho disso. E aí, por isso que eu volto a dizer novamente, todas as situações, eu me vi no processo de autovitimização, porque aí depois eu dizia assim, Laura, nossa, tudo acontece comigo mesmo, tudo é culpa minha, os meus filhos, ai, coitados, e não sei o quê. Tudo me procuram, né? Sempre me procuram para isso, entende? Então, o que aconteceu? Uma das coisas que é muito importante, como eu mudei meu bloco pensênico, né? Hoje eu tenho muito mais tempo para pensar em mim, mas em pensar em mim não de uma forma egocêntrica, de pensar em mim de uma forma evolutiva.
Então, assim, por isso que hoje eu me permito, hoje eu tenho aula da verbetografia, eu não falto, mas eu me priorizei. Antigamente eu não me priorizava, tem esse lado. E a não priorização faz parte do processo de auto-vitimização, querendo ou não, faz parte disso. Porque você tem um ganho. Nossa, eu não pude vir para uma situação muito justificada, né? Eu não fui porque meus filhos precisavam de mim, eu não fui porque meu marido precisava de mim, entende? Certo. Na terceira linha de baixo para cima, eu queria que você falasse sobre a desdramatização do problema. Como que a gente pode fazer para desdramatizar situações? Não carregar na tinta. Tudo passa, né? Isso é uma das coisas que eu tenho aprendido muito aqui em Foz, sabe, Cal? Não tem necessidade da gente dramatizar tanto. E no momento, assim, existe uma técnica, apenas 1 minuto de autoassédio. Eu só me permito ficar assediada por 1 minuto. Mais do que 1 minuto, isso já virou fissura, entende? E eu não vou resolver o problema, né? Então, assim, isso era uma das coisas que eu ficava ruminando, né? Então, hoje eu não me permito mais ficar no processo de ruminação. Patologia também, de cima para baixo, eu queria que você desse exemplos sobre a ousadia evolutiva. Ousadia? A ousadia evolutiva para mim é escrever esse verbete. Carla, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do número 8, naquele sustentáculo, não sei se você já falou, é sobre a auto-organização, a necessidade, na página 9, o item 8, a necessidade da manutenção de rotinas auto-organizativas. Assim, o que isso tem a ver com essa condição da consciência resoluta? Então, eu acho, Sandra, que no meu caso, aonde eu cheguei à conclusão é quanto maior a minha auto-organização intrafísica, maior liberação eu tenho para ter um processo assistencial extrafísico. Eu tenho uma auto-organização extrafísica muito maior. Eu percebo que as minhas projeções hoje, os meus trabalhos com a TENEPS mudaram bastante depois da minha auto-organização. Isso em relação às decisões, como é que as decisões, as minhas rotinas úteis. Tem muito a ver com isso. E tem o meu processo de escrita também. De escrita. De escrita. Da resolução de escrita. Isso. Legal. Agora, Carla, voltando lá na fatologia, na terceira linha, você fala sobre a força presencial. A força presencial necessária à realização da assistência. Então, eu nunca achei que eu tivesse tanta força presencial, né? Só que eu percebo que hoje, assim, depois de muitos anos também de trabalho e em sala de aula e tudo, porque eu sempre achava que a força presencial tinha que ser um Hércules, né? Um cara 4x4, né? Um armário com guarda-roupa e maleiro, né? E, na verdade, não é isso, né? A força presencial ela tem a ver até com o seu processo de rigidez pensênica, né? E hoje isso é um traço que eu também já não posso mais negar, né, da minha força presencial. E é claro que isso faz parte, eu posso ser uma bomba atômica dentro na frente, ou como eu posso ser o processo bem assistencial também, né? Isso completa no item seguinte, né, a autoexposição assistencial. Tem a ver, né? Sim, tem tudo a ver. Assim, uma das coisas que eu nunca tive foi vergonha de me expor, né? Nessa época que aconteceu esse processo com o meu filho, as pessoas diziam para mim assim: Carla, isso é uma exposição demais, tal. Claro, existe a exposição burra, existe aquela exposição que eu poderia estar falando fora de contexto da situação, mas eu raramente faço alguma exposição que não seja dentro do contexto, e principalmente, eu acho que aí eu venho lá da teática, né? Então eu só posso dar exemplo de uma coisa que eu vivencio, né? E eu acho que as minhas experiências elas são ricas, e se eu guardar só para mim, eu volto no meu lado egocêntrico. Nesse caso, Carla, você superou essa condição do filho que estava drogado na fase adolescente, mas esse caso é muito recorrente, e eu queria dicas suas para pessoas que estão vendo que os filhos estão ficando mais distantes e às vezes os filhos nem moram com elas. Você teria alguma otimização, uma dica além de conversar bastante? Olha, eu diria para você, eu tenho sempre
isso na minha cabeça, né? Um adicto é sempre um adicto, ele está sempre em franca recuperação, né? Então não se iluda achando que o filho está totalmente curado. Você tem que cuidar, você tem que dar manutenção. E a maior manutenção que a gente pode dar é sempre pensando que aconteça o melhor para todos, né? E uma das coisas muito sérias é não julgar e não ter esse... Eu sei que ele é um adicto e sempre em recuperação, porém eu sempre acredito nele. Eu confio, desconfiando, né? Depois que meu filho passou, ele passou pela internação, ficou 9 meses numa clínica de internação, e quando ele saiu, ele sempre tem os mesmos, todos os... o mesmo diálogo, né? Sempre as mesmas falas, né? Agora eu aprendi, agora eu não sei o quê, na minha família, tal. Não, besteira. Isso é papo furado. Tem que ver na ação, né? Tem que ver como é que tá, tem que controlar, tem que acompanhar, né? E uma das coisas que eu digo sempre para todos os pais que conversam comigo: não se culpem. A mesma criação que eu dei para minha filha que está aqui, eu dei para o meu filho. Ela tomou um caminho, ele seguiu o outro. Cada um faz parte de uma escolha e tem que respeitar, né? E uma das coisas que a gente tem muito a ver com isso, assim, ele também teve os merecimentos dele, né? Uma das coisas que segurou ele muito foi o filho. Ele é um super pai e ele sempre foi um menino que falava para a gente, perguntava para ele: o que você vai ser quando você vai crescer? Mãe, eu vou ser pai. E ele é um paizão, né? Só que é dentro dos limites dele. E uma das coisas que eu posso dizer é assim: olhe sempre no olho. O olho da criatura diz tudo, né? Não é o amigo, não é o telefone, não é nada. Bata o olho, faça uma leitura energética nessa pessoa, você vai saber se está mentindo ou não, né? Agora, Carla, já teve algum período da sua vida que você teve decidofobia? Ou você já nasceu assim com essa... Olha, eu acho que eu já nasci. Eu sou uma prematura de 8 meses. Foi assim, eu sou leonina, não sei se tem signo, mas tem, né? E pelo que meus pais falam, algumas coisas assim, eu acho que eu sempre fui muito decidida. Eu casei com 18 anos, fui mãe aos 19, aos 24 eu tinha 2 filhos e era separada e dei conta do recado, né? Então eu acho que assim, por isso que eu tive algumas situações fortes, né, de resoluta, mas eu sempre pus para baixo do pano, né? É mais fácil ficar quietinha, né? Provavelmente veio da sua paragenética, né? Provavelmente. Então vamos continuar aqui, temos mais perguntas. Em Parafatologia, página 7, também você já respondeu, mas tudo bem. Poderia comentar a superação da autoassedialidade? Aí a gente já falou bastante sobre isso, mas tem a ver com a vontade. É sempre através da nossa vontade e da nossa determinação. Eu quero sair dessas... Eu não me suporto mais me vendo autoassediado o tempo inteiro, né? Eu posso ser um desassediado sempre, né? Carla, eu queria dar uma dica também, porque assim, sempre que me falavam isso, né, de você tem que ter vontade, eu me perguntava, mas e quem não tem vontade, né? Tem dificuldade de ter vontade. Então eu criei uma técnica assim, né, que é assim: eu tenho vontade de ter vontade. Entendeu? Então isso me ajudou a ter vontade aos poucos. Antes, por exemplo, eu não pensava que eu não patopensenizaria por um dia, por exemplo. Então agora isso já, alguns dias já é possível para mim. E antes eu pensava, mas eu não tenho vontade de melhorar, né? Chegou alguns dias que eu tinha essa questão. Aí eu pensei, não, eu tenho vontade de ter vontade de melhorar. Então agora eu já consigo ter vontade, sabe? É uma dica aí pra... E além de tudo, Laura, eu digo sempre que eu comemoro as minhas mini conquistas, mini acertos, entendeu? Né? Como eu sou uma chocolatra, eu comemoro com chocolate, né? Certo. Você saiu bem, mas é que às vezes a pessoa ela só percebe que ela tem que cultivar a vontade depois dela dar muita cabeçada, ou seja, ela sofre, né? A pessoa sofre, aí ela chega uma hora que ela acorda, fala, não, tem que fazer alguma coisa, aí ela começa a atuar, né? Mas esse caminho seu eu acho que é melhor mesmo, bem melhor. Então aqui, por que o tema do verbete não é homeostático e sim neutro? Bom, eu estou dando risada porque a gente já tinha conversado sobre isso antes. Eu acho que assim, você pode ser uma consciência resoluta
ele pode não ser só homeostático, como pode ser nosográfico. Claro. Vai da forma como você está enxergando a coisa. Como eu puxei pelo Trafor. Um guerreiro pode ser super resoluto, né? Mas ele pode ser nosográfico. Isso aqui também você já respondeu, mas vamos lá. Como a Consim pode fazer a desmistificação de si mesmo? Como nos desconstruirmos do nosso passado entranhado na paragenética? Quais são alguns dos mitos comuns que temos em relação a nós mesmos? Poderia exemplificar? Bem, eu acho que aí entra novamente o lado da gente querer se olhar, da gente querer resolver, se enxergar, né? E mais do que isso, né? Você olhar para ver realmente quais são os ganhos que você tem, os ganhos secundários ainda, de permanecer nessa situação, né? Não mudo de cidade, não mudo de casa, não mudo do meu jeito de me arrumar, é sempre igual, né? Se você for olhar, essas pessoas, elas não mudam em nada, né? Elas estão sempre enraizadas, sempre procurando algum motivo para se manter, né? E uma das coisas, eu não preciso falar essa, uma das coisas que eu consegui me superar aqui em Foz do Iguaçu, e isso é uma grande superação para mim, hoje eu sou mãe de 2 gatas lindas, mas quando eu vim aqui, cheguei aqui em Foz, eu tenho ainda, eu posso dizer que eu ainda tenho pavor, medo, muito medo de gato, muito medo. E principalmente gato preto. Nossa, era uma coisa absurda. Então eu dizia sempre assim, imagina, quando eu fui bruxa, acho que eu mexi muito com gato, agora nessa eu não posso mexer, né? Mas isso foi muito interessante para mim, que é uma autossuperação sua também. E tem a ver o quê? Com o processo de doação, né? E aí a gata chegou em casa num momento super importante, por quê? Porque nós todos estamos trabalhando as nossas fissuras, né? E o gato é super importante para isso, né? O processo de doação, de dar sem ter o retorno, né? De dar carinho, saber o que é dar carinho, a emoção, o sentimento, tudo isso. Isso para mim foi uma grande superação também. Muito. Vocês já perceberam que o gato não tem mágoa, né? Ele não guarda mágoa. Você pode gritar, chutar ele, mas ele volta do mesmo jeito, né? É diferente de alguns seres humanos, né? Pois é. Carla, aqui na Paradoxologia, na página 8, o paradoxo, medo, reação resoluta. Como que você lida com isso aí? Então, esse pode ser até um exemplo da minha gata mesmo, né? Quando me deram o primeiro gato para pôr no colo, foi de uma colega nossa, eu fiquei apavorada, porque eu senti o peso o corpo do gato, para mim era uma coisa muito ruim mesmo. E não que eu não goste de bicho, eu gosto, sempre tive cachorro e tal, mas o gato era uma coisa assim. Então, assim, por que desse medo, né? E esse medo me paralisava, porque, por exemplo, se eu soubesse que eu tinha que ir numa casa de alguém que tinha gato, eu ficava apavorada mesmo. Poxa, eu tenho que ir, como que eu vou, né? E nada mais do que você enfrentar. Só que assim, eu fui enfrentar no momento que eu achei que que eu tenho capacidade de suportabilidade, sem entrar por goela abaixo, entendeu? Ninguém me mandou. Né? Então, assim, hoje eu percebo que isso é muito claro, né? Todas as minhas atitudes resolutas foram tomadas por mim, porque eu tive a experiência, né? Não acredito em nada, tenho as suas próprias experiências, isso é um fato, né? Porque quando o outro fala para você, faça isso, faça aquilo, você não vai entender por que você de fato está fazendo. E você descobriu por que tinha medo de gato? Por que eu tinha medo de gato? Não. Não, agora eu só respeito, assim, eu já consigo olhar, inclusive, os gatos dos outros, né? Assim, eu estou indo, gradativamente, a coisa vai crescendo para eu chegar nessa situação, né? Mas eu já consigo, hoje, eu sei que eu dou muito carinho, né? Já para o gato, ele já não se arrepia comigo. Tem mais uma pergunta aqui. Na maniologia, também, na página 8, a compreensão, a mania de não abolir os queixumes. Pois é, isso é uma coisa forte, que inclusive tem a ver com o meu processo grupo kármico, né? É mais fácil a gente se queixar do outro, sim, né? Principalmente em casa, né? A gente queixa para o pai que queixa para a mãe que queixa para o irmão, né? Então fica aquela coisa, fica uma mania mesmo, né? De você se encontrar e só falar e se queixar, né? E
isso é uma coisa que nunca me agradou. Eu sempre fui uma pessoa muito para frente, para cima, né? Então, por que ficar só se queixando? Ó vida, ó céus, né? Tal. Sim. E isso eu acredito também que seja uma grande forma de você se autoassediar sem se perceber. E como que é para você esse queixume falado ou pensado? Você se queixar pensando? Aí é o autoassédio puro mesmo, né? Sim. De você ficar no pato pensene e não falar. Você é uma bomba, né? Você passa a ser uma bomba atômica, né? No ambiente que você está, né? Porque você carrega energia. Você carrega na energia. E outra coisa, no meu caso, por exemplo, que eu sempre fui de falar muito, eu sempre peguei muito o pato pensene do outro e coloquei achando que era meu. Né? Porque você assimila, você acha que dentro daquele ambiente está tudo errado mesmo, e você vai... Aí você fala, né? Aí é onde eu sempre falei do parapsiquismo destrambelhado, né? Que tem que ter o filtro, né? Tem que perceber, né, a situação, né? Com certeza, né? E isso daí é só através do seu autoconhecimento mesmo, porque se a gente não se reconhece, como é que eu vou saber o que é meu, o que não é? Né? Inclusive eu tenho anotado aqui, eu não coloquei na bibliografia, mas eu acho bem interessante, é a revista CAP, né? Que tem tem inclusive o laboratório de diferenciação pensênica, né? E tem a técnica da diferenciação pensênica, né? Que é muito importante você saber, sou eu que estou pensando ou estou sendo pensado, né? Isso é bem básico, né? Bem básico. Obrigado. Pode? Fala no microfone. Mudança sem reciclagem. Pode acontecer mudança sem reciclagem? Por isso que vira um mito, né? Porque a gente fala que a gente está fazendo recim, só fica fazendo recim, né? Só que de fato e de direito a gente nunca sai disso, a gente nunca mostra o que mudou, né? Porque quando você faz uma recim, você muda de patamar, né? Alguma coisa mudou, ou as pessoas se percebem diferentes, alguma coisa, né? Agora tem aquela pessoa, não, eu estou sempre fazendo recim, mas qual é a recim da vez, né? Tem que ter uma recim da vez, pelo menos, para que você esteja trabalhando, senão vira mito, né? Ou tem aquela pessoa que está sempre fazendo autopesquisa. Ela passa a vida inteira fazendo autopesquisa, tem um autoconhecimento profundo, mas não muda, né? Ela se conhece muito, sei lá, faz autopesquisa aprofundada, mas não faz reciclagem. É o ressentido? Agora, Carla, aqui no item 10, lá na página 10, lá no final daqueles 10 itens, você fala na autossustentação emocional e o equilíbrio das emoções. O que você usou para chegar nesse equilíbrio de emoções? Como que você chegou nesse equilíbrio? Na verdade, eu estou usando, né? Autossustentação emocional. Eu tenho me colocado muito, assim, por que eu estou tão emotiva? O que é que me pega, né? Por que meu cardiochakra está tão abalado nesse ponto? Existe uma descompensação, então vamos compensar, né? E uma das técnicas que tenho usado mesmo, não tem jeito, é o EV, né? Assim, não está legal e normalmente quando não está bem, existe uma exacerbação de algum chakra, né? E isso para mim era muito forte. Então eu sempre falava assim, não, meu frontochakra está sempre atuando. Está sempre ativado, mas os outros também estão na mesma proporção, né? Então, assim, é a técnica mesmo de autoconhecimento energético, eu tenho atuado bastante com isso. Parabéns pelo verbete. Eu queria fazer uma pergunta aqui em patologia, na terceira linha, de baixo para cima, sobre a destramatização do problema, né? Já foi comentado, mas eu queria que ampliasse mais um pouco a questão assim nos relacionamentos interpessoais e no ambiente de trabalho, né? Então, às vezes tem um problema, tem um fato, né? E aquela pessoa se queixa de tudo, coloca, como se diz, coloca a tinta, né? Aumenta mais, em vez de simplificar, complica, né? É aquela controladora de tudo e de todos. Como é que faz nesse caso? Olha, eu posso te falar o que eu tenho procurado fazer. Eu tenho sempre procurado olhar para o outro, qual é o que ele tem de melhor para eu pensar por aí. Porque se você começa só a olhar o lado negativo, você não vai sair do processo, né?
Então, assim, principalmente dentro do ambiente de trabalho, assim, quando você chega, o que você muda? Você altera alguma coisa? Né? A pessoa ela pode ser controladora, eu também sou controladora, mas dá para a gente equalizar? Dá para a gente dividir isso daí? Dá para a gente conversar sobre o assunto? Agora, uma das coisas que eu percebo, que é muito forte, você tem que trabalhar a crítica e a heterocrítica. Né? É muito fácil a gente criticar. Agora, eu receber uma crítica, como é que eu lido com ela? Né? Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante comigo. Tanto que eu estou escrevendo alguma coisa sobre liderança compartilhada. Né? Porque ser líder é fácil. Agora, você compartilhar com outro líder é muito difícil. Né? E a gente dividir isso de uma forma cosmoética, isso é um belo desafio. Mas assim, por exemplo, a pessoa sabe tudo de conscienciologia, fala que pratica assistencialidade, mas no fundo a ação dela está furada, entendeu? Então eu acho que entra também o exemplarismo da pessoa, né? Porque ela, no fundo, ela não fala para as pessoas, entendeu? Fala por costa. Então, na verdade, aí é o CPC da pessoa, né? E a pessoa ainda fala que vai infernizar mais ainda. Para que fazer isso? Para que complicar se pode descomplicar as coisas? Eu acho que não tem... Para mim, a pessoa perdeu a moral para mim. Uma das coisas que eu aprendi muito é a desmistificar que as pessoas que estão dentro da conscienciologia são serenões, né? Então, assim, partindo daí, a gente já vamos equalizar que todo mundo é ser humano e que está todo mundo no mesmo patamar, né? E estar na conscienciologia não quer dizer que tem um nível de cosmoética alto. E nem o nível de o lado dela de cosmoética pode não ser o mesmo que o meu. Eu vou me banalizar pelo meu, eu tenho que refinar o meu nível de cosmoética. Agora, no momento que eu começo a julgar, né, eu tenho presenciado muito isso. O pessoal que não mora aqui em Foz do Iguaçu, quando me encontra, fala: nossa, o que é aquilo? O que é isso? O que é aquilo? É o nível da pessoa. Eu não tenho que julgar o que a pessoa está falando. Ela tem a percepção dela e eu tenho a minha, entendeu? E isso, para mim, tem sido uma bela reciclagem, porque no meu lado, o que eu já falaria? Nossa, mas você está brigando... Eu ia a favor do pessoal daqui, sabe? Não, cada um tem que ter suas experiências, não tem como. E isso, para mim, é uma coisa muito séria. O lado a ficha pessoal é individual. E o seu CPC é individual. A partir do momento que você constrói o seu CPC e você olha para ele de fato e de direito para ver se está coerente com as tuas ações, ok, o resto é o outro. Eu já tomo a iniciativa assim de não deixo falar, porque fala, mas o que vale é o exemplarismo, né? Então eu observo mais a ação do que a fala da pessoa. Então, mas uma das coisas que é importante, depois que a gente entra nessa situação da ação, você tem que trabalhar com você o seu auto-pato pensene. Veja como é que está, porque você pode não estar falando, deixa a pessoa falar, mas por dentro você fala, entendeu? Você é uma bomba atômica, entende? Então, assim, o que você tem que trabalhar com você? É o momento evolutivo de cada um, e a gente tem que respeitar, porque senão ainda passa pelo nosso egocentrismo. Você quer que o outro melhore para você ficar bem, entende? Porque aquilo te incomoda. Né? Então, esse problema do outro, você com você, e toca a ficha. E isso eu posso dizer para você, tem me dado grandes resultados, porque eu tenho percebido que eu não tenho ficado tão assediada como eu ficava, entende? Eu tenho só que respeitar, mas literalmente respeitar. Como diz o professor Valdo, você não pode com ele dar doce de leite para ele, né? Tem que ver também até que ponto você tem que se qualificar para fazer uma assistência para essa pessoa. Quer dizer, como é que está o seu gabarito assistencial? Você está conseguindo assistir essa outra pessoa? Por exemplo, até que ponto você consegue fazer um esclarecimento para ela? Ou até que ponto ela tem gabarito para receber um esclarecimento? Será que é uma falta da sua qualificação assistencial? Que você não está conseguindo ajudar essa pessoa? Né? Para a gente pensar. Ou a outra pessoa não aguenta também um esclarecimento, tudo isso você que tem que ver, né? É bem complicado também, eu acho que também vai várias variáveis, né? Desde a personalidade, o temperamento, né? Questão de poder, sei lá, vários fatos também que você, às vezes, a pessoa nem está presente ali. E não esquece nunca... Mas eu já cheguei e falei também. Agora, não esquece nunca que a Tares é sempre antipática, né? A gente falar para o outro alguma coisa, ela é sempre muito antipática. Você nunca vai ficar muito bonito na fita. Sempre vai ter um senãozinho, né? Carla, parabéns. Muito lisonjeada de estar aqui participando desse verbete seu aí. Explica um pouquinho quando você coloca
na argumentologia sobre autocontrole, o domínio gastrosomático sem excessos. É de comida mesmo, é isso? Oi, Isabela. É assim, a gente até comentou um pouquinho, tem a ver realmente com a alimentação, né, com o processo de controle, de melhorar, adequar a sua nutrição, mas adequar a sua nutrição com aparência, mas não colocando a aparência na frente da nutrição, entendeu? É bom lembrar que se a gente não controla nem o soma, que é o corpo mais grosseiro, nem consegue controlar o que você come, como que você vai pensar em ter controle energético, emocional, mental, né? Então tem que começar pelo fundamental, né? Se nem isso, né? Uma pergunta, mais ou menos dentro daquilo que o Cleverson estava falando, né, do respeito ao nível do outro. Eu queria saber se você, Carla, já teve dificuldade de conviver com pessoas que reclamam, mas não procuram solução do problema para elas, né? Se você convive pacificamente com essas pessoas, ou como você fez para, enfim, deixar a pessoa vivenciar lá a questão dela, né? Olha, eu já convivo muito, acho que como todos nós, né? E também já fui uma pessoa de reclamar bastante, viu, Laura? Mas, assim, eu acho que entra o grau de você respeitar o nível do outro, né? Assim, não adianta a gente forçar, entendeu? Porque vai chegar uma hora que ele vai estourar em alguma outra situação, né? Então, o que eu vejo é o quanto que eu estou disponível. Eu tenho que simplesmente me disponibilizar para aquela situação. Se vai aparecer. Agora, uma das coisas que eu faço bastante, eu levo para a TENEPS. Né? Sempre quando essa pessoa já é recorrente para mim, eu levo para a TENEPS. Né? Porque às vezes a pessoa te procura, né? Procura reclamando, parece que a pessoa quer uma solução, mas se você sugere, a pessoa não faz nada, não quer, não assume. Então, eu acho um paradoxo, né? A pessoa vem procurando, quer a solução. Agora, uma coisa, Laura, que eu também tenho percebido é o seguinte: no momento que eu mudei o meu bloco pensênico, que eu mudei de padrão, essas pessoas não me procuram mais. Porque muitas vezes ainda continuam tendo afinidade com a gente. Né? Porque, assim, de algum modo, em algum momento, eu ainda concordo com alguma coisa que a pessoa fala. Então você tinha esse bloco pensênico da reclamação e afinizava com essas pessoas de qualquer modo. E assim, até para a gente ver, é muito mais fácil a gente falar do outro do que a gente falar da gente mesmo, né? Então, se entra uma turminha lá, é melhor falar da vida da Carla do que falar da vida dela, né? Então, assim, se eu ainda parto dessa fofinha, eu tenho que cuidar, que aí é o que eu falei do processo da auto-organização intrafísica. Né? Se você tem auto-organização até nesse sentido do que você faz no dia a dia, você tem mais liberação para você estar assistindo, né, extrafisicamente falando. Mais alguém? Tudo certo? Pode falar. Essa questão a desmistificação de si mesmo, ela poderia explicar um pouco mais? Desmistificar a minha incapacidade, né? Eu não sou capaz disso, por isso, porque entra o processo meu de vitimização, de auto-vitimização. Então, quando você começa, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, até da força presencial, eu sempre achei que eu não tinha força presencial, mas no fundo, eu sempre soube que tinha. Mas, para mim, a força presencial tinha a ver com uma pessoa Hércules, guarda-roupa com armário e maleiro, tá? E, na verdade, não é isso. Então, se você começa a desmistificar você mesmo, você começa realmente a entrar na sua essência, quem você de fato é. Tudo bem? Então, nós agradecemos aqui a Carla pelo seu excelente verbete. Como é o primeiro, a gente sempre espera, né, os próximos. Já tem encaminhados alguns? Já, né? Nós agradecemos aqui também a participação de todos os tertulianos, a participação dos teletertulianos, agradecemos a equipe aqui de suporte, a professora Patrícia e os demais, e passamos então para os nossos avisos. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 19 assinaturas no livro de presença,
43 perguntas presenciais e 23 perguntas online. Hoje nós teremos o Ricardo Zaslavski sobre o debate no CAEC. Boa tarde a todos tertulianos, teletertulianos e paratertulianos. Gostaria de convidar todos para participar agora às 15 horas no salão ao lado do restaurante do CAEC, do debate no CAEC. O tema hoje será medo de consciex. Então, você ainda tem medo de consciex? Quais os motivos? Você tem medo exatamente do quê? Então, venha debater com a gente no debate agora às 15 horas, trocar ideias. Muito obrigado. O verbete de amanhã será Casa Pró Idoso, especialidade Conviviologia, com a verbetógrafa professora Maria do Carmo Benini. Uma boa tarde para todos, uma boa semana e obrigado pela atenção.